Olá, boa noite. Uma bióloga foi atacada por uma onça no zoológico em Marechal Floriano. Ela foi socorrida, está internada na UTI de um hospital aqui da Grande Vitória. Eu vou chamar o repórter Vitor Zucolotti, que está acompanhando esse caso, tem informações para a gente ao vivo. Boa noite, Vitor. Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham agora no TN2. É isso mesmo, essa bióloga está internada aqui no Hospital São Lucas, foi remanejada aqui para o local, porque depois que ela foi atacada, ela chegou a ser atendida numa policlínica ali de Marechal Floriano, onde fica o zoológico, mas acabou sendo transferida. É essa informação que a gente tem. Esse caso a gente já estava apurando desde o início da tarde. Entramos em contato com o zoológico, que a princípio informou que não havia acontecido nada, mas depois informou sim que houve esse ataque na área de manejo ali do zoológico. Essa bióloga estava ali, houve esse ataque, não soube informar exatamente de que forma, como isso aconteceu, mas que ela foi atacada. A princípio foi para a policlínica de Marechal Floriano, em seguida foi transportada aqui para o Hospital São Lucas com ferimentos nas costas e também na cabeça. Por conta disso, teve que passar por uma cirurgia e agora está na unidade de terapia intensiva, segundo as informações da Secretaria de Saúde. Depois que tudo aconteceu, a história veio à tona, de fato, foi então que o zoológico se posicionou, informou que prestou socorro, também está prestando toda a assistência necessária. O zoológico em nota também informou que a bióloga está consciente e fora de perigo. Essa é a informação do biólogo, do zoológico, mas a informação da Secretaria de Saúde é que ela está na unidade de terapia intensiva, na UTI, para poder se recuperar. São essas as informações que a gente tem até o momento sobre esse ataque de uma onça de um zoológico de Marechal Floriano a essa bióloga. Vale ressaltar também que o zoológico ele está em manutenção desde o início desse mês de setembro e não tinha previsão para quando voltaria aí a abrir as portas para receber a população. A gente continua aqui, Isabela, qualquer novidade sobre esse caso, a gente retorna também, mas a princípio é isso. Essa bióloga está sim internada na UTI aqui do Hospital São Lucas. Eu volto com você aí no estúdio. Ok, obrigada, Vitor, pelas informações, viu? Um casal foi encontrado morto em Vitória, foi na Ilha das Caieiras. O crime teria acontecido após uma briga entre as vítimas. Os corpos de Maria Aparecida de Fátima Pereira, de 45 anos, e do marido dela, Marcos Rogério Cardoso, de 41, foram encontrados por um sobrinho. O rapaz pulou a janela, pois achou estranho a casa fechada durante toda a manhã. O corpo da mulher estava coberto em cima da cama, já o marido dela no chão. No local, a perícia identificou que a Aparecida foi assassinada com uma martelada na nuca. Já no corpo de Marcos foram encontradas 4 perfurações de faca no peito. Tanto a faca quanto o martelo foram recolhidos pela perícia e levados para análise. O caso será investigado pela Polícia Civil. No horário de almoço, a Aparecida era vista frequentemente indo buscar o neto na creche. Estava sempre andando por aqui, frequentou a igreja. Era uma pessoa boa, não era de confusão, de briga com ninguém. Era uma boa vizinha, tomava conta da família, buscava neto. Era uma boa pessoa. Por volta das 10 horas, Marcos ligou para a filha buscar o neto na creche, afirmando que a esposa não iria. Parentes conversaram com nossa equipe de reportagem, mas não quiseram gravar. Eles contaram que o casal estava junto há 22 anos, mas o relacionamento era cheio de discussões motivadas por ciúmes. Há 15 dias, Marcos chegou a dar um golpe de mata-leão na mulher durante uma briga. A Polícia Militar diz que recebeu a informação que o crime aconteceu após uma discussão entre o casal. Os vizinhos escutaram gritos no interior da casa e a Polícia Civil segue com as investigações. O pastor Carlos Alberto Dias, que também era dono de uma funerária, foi assassinado, por ciúmes. Esse aqui, na verdade, é a imagem do suspeito de ter cometido o crime. Ele também é um pastor. Segundo a polícia, além dele, uma outra pessoa também estaria envolvida no crime e foi presa. Um pastor que também atua como motorista de aplicativo de 42 anos e o comparsa dele, um outro motorista de aplicativo de 27, foram presos pelo assassinato do comerciante e também pastor Carlos Alberto Dias, de 55 anos. A prisão aconteceu ontem em Vitória, no bairro São Pedro. O motivo do crime foi passional.
ciúmes. O assassino estava namorando a ex-mulher do comerciante. O suspeito principal, o de 42 anos, ele se envolveu num relacionamento com a ex-esposa da vítima e ele com um perfil muito dominador, muito ciúmes. Por algum motivo ele acreditava que mesmo a namorada, ex-esposa da vítima, mesmo eles não estando juntos, estavam em processo de divórcio, que aquilo seria de alguma maneira ameaça ao relacionamento deles. E aí ele resolveu então dar fim à vida da vítima. O inquérito foi fechado quase 3 meses depois da morte, que aconteceu no dia 29 de junho, em uma das ruas do município de Marechal Floriano. O corpo do comerciante foi encontrado dentro de um dos caixões da funerária dele. Tinha pés amarrados e foi enforcado. O crime foi premeditado e com bastante antecedência. Essa pessoa fez alguns levantamentos, escolheu o local para praticar esse crime e, por se tratar de uma vítima que tinha profissão de, além de pastor também, tinha profissão de agente funerário, ele tinha uma rotina de fazer alguns atendimentos noturnos. E aí eles tramaram toda uma história, escolheram um local ali próximo à linha do trem, onde o corpo foi encontrado, fizeram uma ligação, solicitaram uma chamada, a vítima saiu do seu local com o seu carro de trabalho, com o seu uniforme, com a sua roupa, e foi atendê-los. O motorista de aplicativo de 27 anos foi quem fez a ligação que atraiu o comerciante para a morte. Foi ele também que o rendeu, usando para isso uma faca. Carlos Alberto foi morto por asfixia. A forma da execução foi utilizando-se daquelas abraçadeiras de nylon, vulgarmente conhecida como enforca-gato. Colocaram no mínimo ali umas 2 no pescoço, apertaram muito e nos pés. O autor do homicídio, que se diz pastor, de 42 anos, chamou um outro motorista de aplicativo para participar do crime. O homem de 27 anos é do Acre. Eles não se conheciam. Tinha um relacionamento apenas profissional através de um grupo de WhatsApp. E mesmo assim, esse homem aceitou cometer o crime junto com esse motorista de aplicativo de 42 anos. Que absurdo, né? Olha, esses 2 suspeitos estão presos, eles foram presos mediante um mandado de prisão temporária. Agora a gente fala de outro crime bárbaro. Mãe e filho foram encontrados pela polícia em cárcere privado em Cariacica, inclusive com sinais de desnutrição. Não é isso, Vitor? Boa noite, eu te chamo novamente agora com informações desse outro caso bárbaro, né? É isso mesmo, Isabela, mais uma vez boa noite para você, para todos que nos acompanham. Um caso bárbaro, sim, uma mulher de 25 anos e o filho dela de 6, eles estavam em cárcere privados numa casa que fica ali no bairro Nova Brasília, em Cariacica. A polícia foi chamada por conta de um disque denúncia e quando chegou lá se deparou com essa situação, com essa mulher, com o filho dela pequeno, numa kitnet em condições insalubres, ou seja, sem higiene alguma, ainda por cima não tinha alimentação e com janelas e portas gradeadas. Os dois, tanto a criança quanto essa mulher, foram levados para a delegacia da mulher, na DEAN, e essa mulher disse então no depoimento que o companheiro fazia isso, dizia que iria matá-la se ela fosse embora de casa e que ela já foi agredida por esse homem também diversas vezes. Apresentavam sim, Isabela, sinais de desnutrição, e depois foram levados para a casa de familiares e a polícia até agora ainda não encontrou esse agressor que prendeu essa mulher de 25 anos e essa criança de 6, ainda por cima e sem uma alimentação digna, de uma forma bárbara. A polícia continua então investigando o caso e quem tiver qualquer informação pode sim, deve entrar em contato através do Disque Denúncia 181. Ali quem é de Nova Brasília e Cariacica, se souber de alguma coisa, ajude bastante, porque esse homem, é claro, tem que ser preso, Isabela? Que situação deplorável, imagino que essa mulher e essa criança passaram. Eu volto com você aí no estúdio. Sim, as pessoas que têm conhecimento, que têm informação desse homem, devem denunciar para ajudar a polícia a desvendar onde está esse homem, Obrigada, viu, Vitor? Ainda bem que as pessoas estão bem. Olha, está preso o venezuelano acusado de abusar da neta de apenas 4 aninhos. O homem tem 66 anos, confessou ter abusado da neta enquanto dava banho na criança. Ele teria tocado nas partes íntimas da menina. A menina gritou, contou para a mãe o que tinha acontecido. E ele foi detido
pela filha da mãe da menina que tem 25 anos. Essa mulher teria atuado como policial civil na Venezuela. Esse idoso foi levado para a delegacia, autuado por estupro de vulnerável e já está no presídio. Armas com alto poder de fogo nas mãos de criminosos. Só neste ano, gente, 10 fuzis foram apreendidos aqui no Espírito Santo. 9 deles nos últimos 2 meses. Um perigo para os moradores de diversas comunidades que ficam ali no meio do fogo cruzado. São cenas que se repetem com frequência em diversos bairros da Grande Vitória. Até a polícia é enfrentada com tiros de fuzil. Do alto do morro, um carro de aplicativo pode ser atingido. Se a mira for uma pessoa, então a vida acaba ali. Nós tá na pista, rapaz. DCP tá baqueando. Aí, ó, nós vai te pegar. Quem não tem nada a ver com isso, fica aflito. Eu já vi os pipocos aqui, mas igual esse que deram ali agora, eu nunca vi não. Desse jeito aqui que fizeram aqui agora, eu nunca vi barulho desse jeito não. É fuzil pra lá. As cenas que você acabou de ver envolvem fuzis. A arma longa não passa despercebida. Menos ainda o poder de fogo que ela tem. Os projetos utilizados por fuzil são projetos de alta velocidade, acima de 600 metros por segundo. Então esses projetos de alta velocidade, eles causam um dano global maior do que os projetos de baixa velocidade, como os projetos de pistola, por exemplo. Um disparo pode até ferir sem sequer atingir o corpo. Isso sem falar na distância que um tiro de fuzil pode percorrer. Se o confronto for próximo, aí sim tem que se preocupar, sim, bastante. Agora, se o confronto é caso de bala perdida de bairros próximos, tem que se preocupar, sem dúvida nenhuma, mas assim, a chance de um dano grave diminui bastante. Existe projetos, sim, que são capazes de perfurar a parede, como existem outros que não. Somente este ano, 10 fuzis foram apreendidos no Espírito Santo, sendo que 9 deles nos últimos 2 meses. Um fuzil legalizado custa em média R$14 mil. No mercado do crime, ele pode chegar a R$70 mil. São armas tão valiosas e disputadas que chegam a ser falsificadas para aumentar o valor de revenda entre os criminosos. A gente tem a informação de que excessos de montagem elas ocorrem no Paraguai e lá nesse local eles já, depois de montares, eles conseguem imprimir ali uma marca específica para poder, inclusive, agregar valor a esse fuzil, como sendo de determinada marca. Mas a gente já tem as informações e verifica que esses fuzis, na verdade, são fuzis falsificados. São armas com alto poder de destruição. E ainda tem as outras que estão nas mãos de criminosos, como escopetas, pistolas e até submetralhadoras. Só este ano, mais de 2.600 armas foram retiradas de circulação pelas forças de segurança do Estado. A gente tem conseguido apreender mais fuzis do que antes. Então a gente consegue, de fato, tirar essas armas que estão chegando e dá um maior resultado ali com relação à utilização desse tipo de armamento, seja na prática de homicídios, seja num confronto com a polícia. Mas como impedir que elas entrem no Espírito Santo? A Polícia Federal afirma que faz investigações, mas não apresentou resultados. Já a Polícia Civil tem poucas informações sobre tráfico de armas, mas sabe que a maioria delas chega pelas rodovias. Já a Polícia Rodoviária Federal afirma que o comércio ilegal de armas é semelhante ao tráfico de drogas. Tem as mesmas características do tráfico de drogas, né? Tem um fator dificultador, é a facilidade em ocultar essas armas. Porque você desmonta uma arma, você fica mais difícil de ocultar. Mas o que a PRF tem feito? A PRF tem investido em inteligência. Ela tem tentado buscar a antecipação para que, se caso venham fazer esse transporte dessas armas, a gente consiga barrar antes de entrar no estado. No caso de fuzis, o que facilita o transporte é a possibilidade de dividi-lo em pedaços. Essa arma realmente ela pode ser toda desmontada, né? Enquanto isso, os fuzis continuam sendo usados por facções criminosas. Fato que preocupa a própria polícia. A gente sabe que os criminosos não têm responsabilidade em apertar o gatilho, então você pode atingir ali pessoas, moradores que não tem nada a ver com essa guerra que eles estão travando, né?
Também chama atenção a variedade de modelos. A gente vive num mundo globalizado, então a troca de informação, as facilidades criadas pela internet, enfim, por diversos meios, eles acabam facilitando também tanto a chegada quanto o intercâmbio de informação. Então isso tem facilitado muito a vida de pessoas que são envolvidas ali com crime e acabam trazendo também essas armas de fogo aqui para o estado. Enquanto as armas param em mãos erradas, quem fica ao redor acaba refém da própria sorte. Apenas torce para que os tiros não encontrem pela frente o corpo de um inocente. A seguir, adolescente apreendido por ameaçar massacre em escola já. Um adolescente foi apreendido em Soretama por fazer ameaças de massacre na escola. Ele postou nas redes sociais imagens com arma e também várias ameaças. Afirmava que iria promover assassinatos na Escola Municipal João Neves, em Soretama. A Polícia Civil investigou e chegou até o autor. Descobriu que ele cometeu crime, pois teria sido punido na própria instituição. O delegado responsável pelo caso falou sobre essa investigação. Vamos ouvir. Um adolescente de 17 anos que ficou insatisfeito porque ele acabou recebendo uma punição na escola e, por conta disso, criou essa conta fake, essa conta falsa de Instagram e estava fazendo ameaças de massacre. Esse rapaz foi identificado, foi ouvido, confessou os crimes que ele cometeu e agora vai responder à justiça. E continua o combate ao incêndio no Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari. Equipes do Corpo de Bombeiros de Guarapari, de Anchieta e do Programa de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do IEMA se revezam para apagar os focos em toda a extensão do parque. Uma grande área de vegetação foi atingida pelas chamas que começaram ontem, quinta-feira. Helicóptero e carros-pipa também ajudam no combate. O parque fica às margens da Rodovia do Sol, mas a fumaça chegou à área urbana de Guarapari. Inclusive, na rodovia, a visibilidade dos motoristas continua comprometida, viu? O IEMA esteve hoje analisando a área queimada através de drones, mas ainda não é possível calcular o tamanho do estrago. Esse parque, gente, tem 1.500 hectares de vegetação nativa e uma grande diversidade de animais. As visitas estão suspensas até segunda-feira. No retorno do TN2, você vai ver porque este homem aí está pendurado desse jeito. É um instante só. Dá só uma olhada, gente, no equilíbrio do ladrão. As câmeras flagraram o momento em que o suspeito sobe até a fiação e faz um esforço danado para furtar os fios de telefonia de um poste no centro de Vila Velha. Ele usa uma faca para cortar os cabos. Quanto malabarismo, olha, gente, se pendurando. Foram mais de 5 minutos dando uma de trapezista do crime. O suspeito e o comparsa fugiram assim que conseguiram retirar o material. E essa não foi a primeira vez que o equilibrista age na região. Tá faltando mais patrulhamento ali no centro de Vila Velha, gente. Uma imagem dessa? Não dá, né? O TN2 fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Até segunda-feira.